Leonardo da Vinci escolheu o momento que é comum aos 4 evangelhos, o exato instante em que Cristo anuncia que entre os 12 há um que é um traidor. Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. É o ponto de maior tensão desse evento, da ceia, pois é a traição de Judas que culminará nas horas seguintes em sua captura e a morte na sexta-feira antes da Páscoa. Tal revelação pronunciada pelo próprio Cristo provoca imediata reação entre os apóstolos, que passam a se perguntar quem seria o traidor. Cada apóstolo no retrato do Leonardo manifestará uma reação distinta frente a essa declaração. O ruído deve ter ficado mais alto, e a pergunta principal também. Quem é esse traidor, sim? Aqui Leonardo opta pela versão de João, e retrata o momento em que Pedro solicita ao discípulo amado, João, que tinha a cabeça recostada no peito de Cristo, que perguntasse a ele, afinal, quem era o traidor. A resposta de Cristo, entretanto, é do Evangelho de Marcos. É um dos 12, que se serve comigo do mesmo prato. São as mãos de Cristo, à direita de Cristo, e à esquerda de Judas, que se aproximam do mesmo prato. Leonardo cria intenso movimento na obra. A austeridade do espaço arquitetônico, da claridade dos objetos, da harmonia da sequência das janelas, da distribuição dos personagens. Tudo isso contrasta com a teatralidade dos gestos, feições, a dramaticidade dos 12 convidados da ceia de Jesus. O pintor não seguiu os padrões de últimas ceias pintadas nos últimos séculos em refeitórios. Ele criou sua própria visão daquela noite em Jerusalém. Até então, as últimas ceias retratavam uma aura tranquila, calma e silenciosa desse jantar. As obras acompanhavam as rígidas regras dos conventos e mosteiros para os horários das refeições, silêncio absoluto, à exceção do leitor, que durante toda a refeição fazia as leituras da Bíblia, textos hagiográficos. O comprometimento do Leonardo, entretanto, não era com as regras monásticas, mas com sua própria arte e criatividade. As outras imagens de ceias colocavam Judas sempre do lado oposto da mesa, não deixando dúvidas quanto à natureza do mau discípulo. João, ao contrário, era sempre retratado com a cabeça no peito do mestre, às vezes dormindo, inclusive, e com feições mais delicadas, jovens. O restante dos apóstolos não possuía claras distinções entre si. A gente não sabia dizer exatamente quem era quem. Mas não seria esse o padrão que Leonardo escolheria para a sua versão da ceia. Leonardo acreditava que o físico, em especial as características faciais das pessoas, revelava suas almas. Era possível conhecer a índole das pessoas observando o formato do nariz, ele inclusive chegou ao número de 10 variações de nariz, o ângulo das sobrancelhas, ou o formato do queixo. Então ele era um exímio observador, ele sempre carregava com ele um caderninho de desenhos, e um dos passatempos preferidos dele era ir para as praças, os locais públicos, e ficar desenhando as pessoas conforme elas conversavam, falavam, se relacionavam, e ele desenhava lá as faces, os gestos, as feições, em detalhes. Então, segundo o Leonardo, o artista tinha 2 coisas principais para pintar. Isso é, o homem e seu intento. O primeiro é fácil, o segundo é difícil, porque tem que ser representado pelos gestos e pelos movimentos das partes do corpo. Abundam desenhos em meio a outros temas desses estudos que ele fazia. O corpo humano fascinava o Leonardo, que também gastava horas a exumar corpos, estudar músculos, órgãos, articulações, ossos. Ele chegou a descrever o corpo humano como um instrumento fantástico, inventado pelo consumado mestre. Ele também dizia que deveríamos louvar o primeiro criador de uma máquina assim. Para Leonardo, entretanto, por mais maravilhoso que o corpo humano fosse, ele não é nada perto da alma que o habita. Uma das grandes características da Última Ceia de Da Vinci reside exatamente em revelar a alma humana,
em suas diversas manifestações através da linguagem corporal. O artista gastou muito tempo para definir cada expressão de cada um dos apóstolos, assim como a do próprio Cristo. Esse era o ponto mais importante.